Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós estaremos continuidade do nosso estudo da revista e nós vamos falar na quinta lição, Como Interpretar a Bíblia, parte 2, que nós lemos na semana passada, a parte 1, e agora vamos ler Como Interpretar a Bíblia na parte 2. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pela tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Agora eu peço, Senhor, que perdoe os nossos pecados, nossas faltas, tudo que fazemos que não te agrada. E que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que o teu Espírito Santo possa fazer-nos compreender nesses momentos de estudo da tua palavra, Senhor. Que venha nos sermos edificados através dela. E que o Senhor possa abençoar cada ouvinte, cada que vai assistir esse estudo da Escola Bíblica, Senhor, através das redes sociais. E que o Senhor possa estar abençoando a cada família, a cada lar. Isso nós pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início. O título da lição é Como Interpretar a Bíblia, parte 2. E temos o texto básico, que é em Mateus 5, 17 a 20. Vamos lá. Capítulo 5, do versículo 17 a 20. O que diz? Está aqui, capítulo 5, vamos lá. 15. O título aqui na Bíblia é o cumprimento da lei. Então vamos lá, versículo 17. Não pensei que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhuma jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir a ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que a vossa justiça não exceder os dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Então essas são as palavras de Jesus aí em Mateus 5, versículo 17 ao 20. Nós temos como versículo-chave Lucas 10, 26. Vamos lá para Lucas 10, 26, para ver o que diz a palavra de Deus em Lucas 10, 26. Vamos lá. Lucas 10, 26 diz o seguinte. Jesus lhe respondeu: os que está escrito na lei, como leis, né? Leis. Isso. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei, como interpreta, né? Como lê, como interpreta. Qual o alvo da lição? O alvo da lição é concluir os princípios da interpretação bíblica, estudando sobre o tipo da tipologia e alegoria e apresentando alguns princípios para a interpretação das parábolas. Nós, como sempre, vamos ler aqui a leitura bíblica diariamente. Na segunda-feira temos Mateus 13, de 1 a 23. Então vamos lá para Mateus 13, de 1 a 23. Que é importante essas leituras. Então vamos lá, Mateus 13, de 1 a 23. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu para casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e assentou enquanto toda a multidão estava de pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por meio da parábola, dizendo, palavra de Jesus, certo semeador saiu a semear. E, quando semeava, parte da semente caiu na beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu no terreno pedregoso, onde havia terra bastante,
não havia terra bastante, melhor dizendo. E logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, esses espinhos cresceram e sufocaram. Outra caiu na terra, em boa terra, e deu fruto, e uma semente, produzindo a 100, outra 70, e ainda outra 30 por um. De quem tem ouvido para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que falas por meio de parábolas? Perguntou os discípulos. Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas eles não é dado. O que tem, ele dará, e que terá em abundância. O que não tem, até aquilo que lhe tem, será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E aquele que se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não os compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e se os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, na verdade, vos digo que muitos profetas justos desejaram ver que vós vedes, mas não viram, e ouvir, e vós ouvis e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arrebata, e que lhe foi semeado no coração. Este que foi semeado à beira do caminho, porém foi semeado em terreno pedregoso, e que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz por si mesmo. Antes de pouca duração, chegando a angústia, as perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre espinho, e os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Mas que foi semeado em boa terra, e que ouve a palavra e a compreende, esse dá fruto e produz a 100, 70 e 30 por um. Então, aquele que ouve a palavra e compreende, né, ele é como uma semente cair na boa terra, ele vai dar muitos frutos. Então, isso aí. Agora, vamos lá, Mateus 23, continuando no capítulo 13, mas do 24, que vai falar sobre outra parábola, ao 43. Então, vamos lá. A parábola, aliás, nós vamos falar agora 3 parábolas diferentes. A primeira, a segunda, que já falamos, a outra parábola, né? Da semente que é a boa terra. A parábola do trigo e do joio. Propõe-se outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo que semeou o joio e o meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então entrou ele com o servo do pai de família, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como está o cheio de joio? Respondeu-lhe um: o inimigo é quem lhe fez isto. Disseram-lhe os servos: querem que vemos arrancá-los. Porém lhe disse: não, para que o colher o joio não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer entre os justos até a ceiva, por ocasião da ceiva. Tirei aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai no molho para que queimam. Então colhei o trigo e recolhei no meu celeiro. Isso é explicando o seguinte: aquele que ouve a palavra, ela guarda no coração, o que acontece? Ele é salvo, né? Então acontece que aí você diz assim: e aqueles que não são salvos? Muitas vezes eles é o joio.
né? Porque nós somos o trigo. E o joio é aquele que não aceita Jesus no coração. Aqueles que são idólatras, aqueles que adoram a criatura no lugar do Criador, e aqueles que procuram outros deuses, né? E não ao Deus verdadeiro, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o que acontece? Deus permite que aqueles que são incrédulos vivem junto com os crentes, com os que adoram a Deus, são aqueles que buscam a Deus. Então, o que acontece? Mas o que diz aqui? Que vai chegar um tempo, Deus, Jesus, não vai pedir para que Deus tire esse joio, mas deixa crescer junto, para que possam ser que até eles venham se arrepender e viram trigo. E quando chegar a volta de Jesus, o que vai acontecer? O trigo vai para o reino dos céus, já o joio não irá, entendeu? E como que isso aqui, ele faz um comparativo com o trigo, né, que é uma erva, e o joio também seria ali uma palha seca, né, que não serve para nada, vamos dizer assim, ele acaba sendo queimado no fogo, né? Então essa é a realidade, né? A realidade do reino dos céus e tem o inferno. Quem aceitar Jesus no seu coração e crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e vivo está, vai ter a vida eterna, vai ser esse trigo e vai reinar com Cristo. Agora o joio, infelizmente, ele não aceita Jesus, se ele não buscar a Deus, ele vai acabar sendo queimado nas chamas do inferno. É o que a palavra diz, não é o que eu digo, mas é que a palavra diz. Então, mas nós que somos trigo, nós cremos nisso e temos fé que nós vamos viver a vida eterna com Cristo. Agora temos aí a outra parábola, é o grão de mostarda e do fermento, que é a partir do versículo 31. Então fala, outra parábola lhe propôs dizendo, isso é Jesus, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no teu campo. Embora seja mais pequena de todas as sementes, contudo, quando cresce, é maior que todas as hortaliças, e se transforma em árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz as 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus pela parábola da multidão, e que nada lhe falava sem parábola, para que se cumprisse que fora dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei as coisas ocultas desde a criação do mundo. E a explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé deles, nos seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu, o que semeia é boa semente, é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, né? Como eu falei, é a palha seca, aqueles que não aceitam Jesus, mas que faz a obra de Satanás. E o inimigo que semeou é o diabo, e a seiva é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será consumado são deste mundo. Mandará o Filho dos homens, os seus anjos, eles colherão os seus reinos, todos que causam pecado e todos que cometem iniquidade. E lançando-os na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger dos dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, e o reino do seu Pai, e quem tem ouvido, ouça para ouvir que ouça, né? Quem tem ouvido para ouvir que ouça, tá? Então vamos agora em Mateus 21, 16. Partindo para Mateus 1. Não, Mateus 20, aliás, Mateus capítulo 20,
de 1 a 16. Vamos ver o que diz lá em Mateus 20, de 1 a 16. Diz o seguinte: a parábola dos trabalhadores da vinha. Outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou para a sua vinha. Perto da hora terceira, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Só para esclarecer, essa hora terceira é 9 horas da manhã, porque quando começava, para nós, o dia começa à meia-noite. Só que lá, para os judeus, começava às 6 da manhã. Então, às 9 horas era a hora terceira. E disse-lhe: ide, vós também para a vinha, e dar-te-ei que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta, que na hora sexta seria meio-dia, e a nona, quer dizer, seria de meio-dia às 3 da tarde, fez o mesmo. Quer dizer, esse dono da vinha saiu para procurar trabalhadores, já na parte da tarde. Perto da hora 1/10, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhe por que estivesse aqui desocupado o dia todo. Isso lá para as 4 horas da tarde. Respondeu: porque ninguém vos contratou. Disse-lhe: e expôs também para a vinha, e receberei o que for justo. Chegando à tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelo último e indo até o primeiro. Vindo a hora 1/10, que é a 11ª, né? Receberam 1/10 cada um, um denário a cada um, melhor dizendo. Vindo, porém, os primeiros pensaram que receberiam mais, porém também eles receberam 1 denário a cada um. Tendo recebido, murmuravam contra o pai de família. Disseram: esses últimos trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamente fatiga o calor do dia? Mas ele lhe disse a um deles: amigo, não lhe faço injustiça. Não combinamos comigo em 1 denário? Tome o que é teu, retira-te. Eu quero dar-lhe ao último tanto quanto a ti. Não tenho o dinheiro para te fazer o que quiser, que é meu? Ou o mal os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, os primeiros últimos. Pode ser os maiores são chamados, mas poucos escolhidos. O que Jesus queria mostrar é que ele ali representa o dono da vinha, né? Ele chama os trabalhadores, ele chama as pessoas para o seu reino. Por exemplo, eu vou te dizer uma coisa: eu praticamente já estou com 43 anos de igreja. Eu não vou ser mais abençoado do que aquele que entrou 1 semana, 1 mês ou 1 ano. Por quê? Deus é justo. Ele vai abençoar, porque quando nós entramos para a igreja, a gente é muito abençoado. Eu me lembro que quando eu me converti, eu não tinha nem emprego fixo. Um ano depois, praticamente, eu consegui passar no concurso e estou hoje há 42 anos no serviço público. Então foi uma benção e Deus abençoa. Então, por exemplo, eu não posso chegar, já que eu levei 1 ano e pouco, e eu dizer que algum irmão se converta daqui um mês atrás, e ele hoje passa no concurso, e 1 mês depois de se converter, já está empregado e ganhando um bom salário. Até porque eu, por exemplo, quando eu entrei para a Previdência Social, eu ganhava apenas um salário mínimo. E hoje quem entra para a Previdência ou para qualquer órgão público, principalmente o órgão federal, ele não ganha menos de 3 salários mínimos. Então, eu não posso chegar uma pessoa dizer que passou, está 1 mês convertida, e chegar e dizer que passou no concurso há 1 mês, se converteu, batizar, e aí depois ganha 3 salários mínimos. Eu vou chegar para Deus e reclamar por que eu só ganhei 1. E eu levei 1 ano e pouco para... Não tem nada a ver. Deus abençoa, Ele é soberano, Ele abençoa que Ele quer e como Ele quer. Entendeu? Não tem que me reclamar. Entendeu?
o trabalhador ali, os trabalhadores da vinha, foi chamado. Tem um que trabalhou de repente 8 horas e o outro trabalhou 1 hora só. Mas quando chegou às 17 horas, o dono podia até pagar vamos dizer, oitavo, né? Vamos dizer, 1 por 8, entendeu? Só pegava um denário, dividia por 8 e pagava um percentual, no caso, por 1 hora só. Mas o que acontece? Não, ele quis pagar um denário para todos. E assim Deus faz da forma que Ele quer. Ele pode abençoar um novo convertido que está 1 mês e ser muito mais abençoado até do que eu. E eu não tenho direito a não reclamar ou fazer qualquer coisa em que possa dar motivo para reclamação. Então vamos lá. Agora vamos lá, Mateus 25, 14 e 30. Mateus 25, 14 a 30. Olha só, eu não vou ler esse, porque vai ficar, nós já temos um certo tempo de estudo, e eu vou ler mais, não vou ler esse não, porque ele está muito crescido, ainda teríamos que ler Lucas, 1 Coríntios e Gálatas. Eu vou entrar na revista, porque senão vai ficar muito longo. A nossa escola na semana passada ficou mais ou menos 52 minutos. Então, hoje já estamos em 21 minutos já de aula. Então, vai ficar muito extenso. Então, eu não vou ler, mas vou pedir aos irmãos e às irmãs que estão assistindo, aqueles que têm revista, ou mesmo aqueles que não têm, notar aí. Vamos lá. Na quinta-feira, a leitura diária é Mateus 25, versículo 14 a 30. E na sexta-feira é Lucas 14, do versículo 15 ao 24. E no sábado, 1 Coríntios 10, versículo 1 ao 13. E no domingo, Gálatas 4, de 21 ao 31. Então a gente vai entrar agora para a lição, porque aí a gente não vai perder muito tempo. Então vamos lá. Aí o que acontece? Diz o seguinte, a lição fala, aliás, o alvo da lição, nós não lemos, é concluir o princípio da interpretação bíblica, estudando sobre a tipologia e alegoria e a apresentação de alguns princípios para a interpretação das parábolas. Então, temos lá, a Bíblia é infalível quando corretamente interpretada. Com essa frase de Bruce Milner, queremos abrir esta lição que é a continuação da anterior, porque ela ressalta mais uma vez a importância de conhecer e se aplicar os princípios corretos da interpretação bíblica, usando como texto básico o livro de Walter Eriksen. Acrescido de comentários nossos, vamos a eles. Bom, item 1 de Algarismo Romano. Princípios da interpretação bíblica, continuação. Então vamos lá. Número 3. O novo nascimento, ou seja, a fé salvadora é o Espírito Santo, são essenciais para compreendermos e interpretarmos corretamente as Escrituras. Isso lá está em 1 Coríntios 2,14, 2 Coríntios 4,4 e Efésios 1, do 17 ao 19. Entender e interpretar corretamente a Escritura não é uma questão de inteligência ou de muita capacidade acadêmica, intelectual. Homem cheio de muita letra, mas ausente do Espírito de Cristo no coração, conforme Romanos 8,9. Jamais conseguirão chegar ao verdadeiro significado do texto bíblico. Isto não é iluminação. E o que é iluminação? Entre aspas, é a atuação do Espírito Santo para fazer com que o eleitor possa compreender com clareza o que o escritor tinha em mente e quando escreveu os textos bíblicos. Entre aspas, não podemos deixar de citar a palavra de Bruce Milner. Entre aspas, o Espírito de Deus é santo,
Portanto, o que compreendemos na sua verdade está menos relacionado com a capacidade de nosso cérebro do que com a extensão de nossa obediência. Quando escalamos uma montanha, a nossa visão do horizonte é relacionada com a altura a qual subimos, e não com o equipamento complicado que possuímos. Fecha aspas. Então, você se lembra do que Jesus disse a Nicodemos? Entre aspas, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Fecha aspas. Isso está lá em João 3,10. Agora, número 4. Interprete a experiência pessoal à luz da Bíblia e não a Bíblia à luz da experiência pessoal. É verdade que muitas vezes a experiência pessoal vem confirmar o ensino da Escritura, mas na nossa experiência são as nossas experiências. Não fornece uma passagem bíblica apenas para concordar com a sua experiência. A Bíblia é luz e maior é a experiência pessoal, que é a luz menor. Então vamos lá. Número 5. Os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por um mandamento. Isso quer dizer tão somente que, ao ler a Bíblia, você não deve seguir o exemplo de cada pessoa que encontra. Não precisa comprar uma passagem de avião e ir ao Egito confrontar os líderes, como fez Moisés. Não precisa negar Jesus, como fez o apóstolo Pedro. Você não está obrigado a seguir qualquer exemplo ou história da Bíblia, se não tiver o apoio de um mandamento. Faça a diferença entre um exemplo e um mandamento. É muito simples. Leia em João 13, versículo 12 a 17. Número 6. A Escritura tem somente um sentido e deve ser tomado literalmente. Muitas vezes as pessoas questionam a veracidade da Bíblia por dois motivos. Primeiro, elas colocam em dúvidas se a passagem é literal porque não querem obedecer a ela. Segundo, preferem interpretar a passagem figuradamente porque não se enquadra na tendência teológica pré-concebida. Os dois motivos são carnais e não por três crescimentos espirituais. Há textos cujo significado figurado está muito claro, como acontece em Marcos 9, 42, 48. Todavia, mesmo aqui, este inferno é literal, embora o cortar ou arrancar significa crucificar a carne. Número 7. Interpretar a palavra no sentido que tinha por tempo do autor. Você não conseguirá fazer isso sem a ajuda de um dicionário bíblico. Enciclopédia teológica ou comentário, muitas vezes a palavra usada no texto bíblico tem um sentido diferente do que é usado hoje. Além disso, existe um contexto no texto, isto é, uma mesma palavra pode ter um significado diferente, quando usado em outras circunstâncias. Por exemplo, a palavra fé, em Romanos 14, 23, significa consciência tranquila, e não tem o mesmo sentido em Hebreu 11, 1, embora o termo seja o mesmo até no texto grego. Número 8. Interprete a Escritura dinamicamente. O Espírito de Deus é vivo e ele usa a sua palavra de acordo com seus grandes objetivos. Lembrou Bruce Milner. Isso significa que nossa interpretação bíblica precisa construir uma ponte do século XXI e perguntar, entre aspas, o que esse texto significa para a minha vida ou para a igreja hoje? Fecha aspas. Entendeu? Então, agora partindo para o item 2, é o caminho romano, vamos falar sobre a tipologia. Número 1, definição de etimologia. A tipologia é uma técnica mediante a qual pessoas, eventos, instituições, objetos de qualquer espécie passam a simbolizar ou ilustrar a pessoa de Jesus Cristo, ou então aspecto de fé, da doutrina, da prática, da instituição cristã, etc. Paulo, autor da Epístola dos Hebreus, tirava muito proveito do Antigo Testamento.
visto que eles acreditavam que o Antigo Testamento prefigurava o ato de Deus, e o Novo Testamento, como também Cristo, foi o cumprimento de inúmeros tipos ou símbolos do Antigo Testamento. O termo grego tipos aparece no Novo Testamento 14 vezes, traduzido por modelo padrão. Exemplo lá em Atos 7,44, 1 Timóteo 4,12 e Hebreu 8, versículo 5. Todas essas palavras envolvem um tipo de para efeitos didáticos. Número 2. Característica dos tipos. Então, letra A. Então, alicerçado na história e na revelação sagrada. Está em Mateus 12, versículo 40. Letra B. São proféticos. João 3, versículo 14. Letra C. Fazem parte integral da história sagrada e tal doutrina cristã, e não foram inventados posteriormente por rabinos ou místicos. 1 Coríntios 10, versículo 1 a 11. Letra D. São cristocêntricos, conforme Lucas 24, 24 e Lucas 24, 44 e Atos 3, versículo 24 a 26. Agora, letra E. São excelentes para instrução e edificação. Cada tipo provém uma espécie de janela que permite entrada de luz sobre o assunto ventilado. A carta de Hebreu é o supremo exemplo como funcionam os tipos bíblicos. Agora, número 3. Exemplos bíblicos. Na verdade, o Antigo Testamento é usado como uma espécie de tesoura de onde são extraídas todas as formas de antecipações de Cristo na sua igreja, ou de sua doutrina, mediante pessoas ou coisas que são usadas simbologicamente. Vejamos alguns exemplos. Letra A. Cristo tornou-se o segundo e o último Adão. Romanos 5, versículos 12 e 13. Letra B. A primeira Páscoa ilustrada por Cristo. 1 Coríntios 5, 6 e 8. Letra C. O Cordeiro Pascual antecipa o Cordeiro de Deus. João 1, 29. Israel no deserto tipificava certos aspectos da vida cristã, conforme 1 Coríntios 10, versículo 1 a 11. Letra D. O tabernáculo foi figura do ministério de Cristo desde a encarnação, passando pelo sacrifício e então estado de glorificação nas alturas. Hebreus 8, versículo 1 ao 13. Agora vamos ao terceiro, ao número 3 do Eucarismo Romano, que é a alegoria. A alegoria vem do grego alegório, falar simbolicamente. É a narrativa que as pessoas representam ideia ou princípios. As narrativas bíblicas são histórias verídicas e não alegoria. Temos, no entanto, uma aplicação alegórica feita pelo apóstolo Paulo em Gálatas 4, 21 a 31. Portanto, em Gálatas 4, 24, encontra-se a única referência, que é a palavra alegoria, que aparece em toda a Bíblia. Nota importante, devemos fazer diferença entre alegoria e parábolas. A alegoria é uma figura de linguagem, ou seja, recurso especial de que vale quem fala ou escreve. Para comunicar a expressão mais força e colorido, intensidade e beleza. A parábola é um gênero literário, isto é, que falamos de maneira como falamos, de forma que damos ao nosso texto. Um texto pode ser narrativo, descritivo, dissertativo e poético ou parabólico, etc. Agora, o item 4 é o Eucarismo Romano. Parábolas. Definição número 1. O termo parábola é formado por duas palavras gregas. Para, ao lado de Pablo, e jogar, colocar, cujo significado literal é colocar ao lado com. Mandei o lado de comparar, por esse motivo, a Bíblia na linguagem de hoje, SBB, usa em alguns textos como a comparação com o trabalho grego e as parábolas.
está lá em Marcos 7,17, Lucas 5,36 e João 10,6. Agora, letra A. A parábola é um gênero literário que formalmente consiste em uma história típica tirada da realidade cotidiana do seu ouvinte e que lhe for um exemplo de comportamento ao qual deve reagir. Por exemplo, o bom samaritano, Lucas 10, e o juízo iníquo, Lucas 18. Letra B. A parábola de Jesus são uma forma concreta e dramática de linguagem teológica que força ao ouvinte a reagir. Eles revelam a natureza do reino de Deus, que indica como o filho do reino deve agir e que deve crer. Agora vamos lá. Número 2. Como interpretar as parábolas? A letra A. Determine o auditório. Jesus está falando aos escribas, os fariseus e às multidão ou aos discípulos. Letra B. Examine cuidadosamente o contexto que vem antes e depois da parábola, está relacionado a ela ou não. Letra C. Considere a forma intensa do fundo histórico na época de Jesus. Sem isso, você não entenderá parábolas como de Lucas 9, 57 a 62. O livro As Parábolas de Lucas já são citados a título do antigo e poeta e poesia e o camponês. É um excelente comentário que considera o fundo cultural das parábolas do Evangelho. De Lucas serve o exemplo para demonstrar a importância de conhecer a influência que a cultura exerce sobre o aspecto teológico e doutrinário da influência que a cultura exerce sobre o aspecto teológico e doutrinário da parábola. Por exemplo, por que Jesus escolheu uma viúva para dentro da porta de um juiz iníquo para ensinar sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer? Isso está lá em Lucas 18, 1 a 8. Porque ao lado dos fariseus no templo, para a oração estava um publicano, quer dizer, Lucas 18, 1, 8. Porque ao lado dos fariseus no templo, para a oração, estava um publicano, Lucas 18, 9 a 14. Porque a palavra do amor ao próximo, ou a boa mocinha, é um samaritano e não um sacerdote ou levita, conforme Lucas 10, 25 a 37. Agora, letra D. Determine qual a única decisão ou reação do auditório original que foi levado a tomar quando ele originalmente foi contado. Letra E. Procure o ponto central da parábola. Todas têm. Letra F. Preste atenção ao prólogo e ao epílogo, ou seja, como a parábola começa e como ela termina. Letra G. Interprete todos os termos ou palavras da parábola. Preste atenção nos verbos. Por exemplo, o que significa molestar? Em Lucas 18,5, o que quer dizer passar de largo, conforme Lucas 10, 31, 32. Então, chegando aqui na conclusão, a gente chega ao seguinte, que a interpretação bíblica é uma tarefa para todos. Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo 2,4. E certamente eles não farão isto sem manejar bem a palavra da verdade, conforme 2 Timóteo 2,15. Portanto, o princípio da interpretação bíblica são essenciais para a compreensão da Escritura. A partir de agora, aplique em seu estudo bíblico muitas coisas que você antes não entendia, começando a ficar mais clara e bons estudos. Então, eu agradeço a Deus, por essa palavra, esse estudo, e nós estamos encerrando mais esse estudo. E aí partiremos na próxima semana para a unidade da Bíblia, que seria a nossa 5ª lição, certo? Então agora nós vamos orar a Deus, agradecendo por mais esse dia, pelo esse estudo da Palavra de Deus, através da Escola Dominical Online,
e que Deus abençoe a nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse estudo, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque Tu nos tem fortalecido na fé, na esperança, no amor. Tenha misericórdia de cada um de nós, nos abençoe nesse dia, abençoe essa semana, que possamos ter uma semana frutífera, uma semana abençoada. Agora eu peço por cada vida que estão assistindo essa escola bíblica dominical através das redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando, guardando, livrando de todo mal. E porventura tiver algum enfermo na família, no lar, Senhor, os parentes também possam ser curados em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, mediante a Tua graça, a Tua misericórdia, manifeste o Teu poder com a cura, Senhor. Abençoe-nos, livra de todo mal e termos uma semana abençoada, para a honra e glória do Seu santo e poderoso nome. Deu a paz também no lar, a alegria, Senhor, até nós estarmos novamente, Senhor querendo, pela Sua vontade, neste momento, para este estudo da Tua palavra, Pai. É que nós pedimos, já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs, fiquem com Deus, que Deus abençoe e até a próxima lição.